Há muitos cargos envolvidos no desenvolvimento de um videojogo. Temos programadores, que são quem tem a responsabilidade de implementar as diversas funcionalidades do jogo e que podem ser mais generalistas ou serem mais focados, por exemplo, em inteligência artificial. Temos aquilo que nós chamamos de artistas, que são todas as pessoas envolvidas com a componente gráfica do jogo. Isto inclui ilustradores, modeladores 3D, animadores, entre muitos outros cargos. Depois temos os responsáveis pelo áudio do jogo, engenheiros de som e compositores. Temos ainda game designers, não confundir com design gráfico. Os game designers são quem especifica e documenta o que é que o jogo vai ser, para depois todas as equipas terem essa informação centralizada e saberem exatamente o que é que tem que ser desenvolvido. Temos level designers, que são quem vai construir e definir os desafios que o jogador vai encontrando ao longo do jogo. Temos testers, que obviamente testam o jogo não só para encontrar problemas, mas também para validar que a dificuldade do jogo está apropriada. E temos também produtores e gestores de projeto, onde eu me encaixo, que são quem vai gerir toda esta equipa, todos estes diferentes cargos, para garantir que no fim do projeto nós temos o jogo com a melhor qualidade possível, dentro do orçamento que temos disponível e dentro também do nosso calendário de produção. Normalmente as equipas de videojogos trabalham em conjunto num estúdio, num espaço físico. Por vezes há alguns elementos da equipa que não estão presentes nesse espaço e trabalham remotamente, ora porque moram longe ou porque só são necessários no projeto durante um período de tempo mais reduzido. Temos estúdios que optam por ter trabalho completamente remoto e a Battleship até começou nesse formato. E hoje em dia há muitas ferramentas de trabalho colaborativo online que facilitam esse modo de funcionamento. Temos também profissionais da indústria que não trabalham para uma empresa específica, são totalmente freelancers e trabalham ou a partir de casa ou estão num espaço de coworking e acabam por envolver-se em vários projetos, às vezes em simultâneo com diversos estúdios. E em particular também há algumas pessoas que trabalham sozinhas e que não estão focadas apenas numa parte do jogo, mas que fazem jogos totalmente sozinhas. É uma realidade que acontece com alguma frequência, também derivada do facto de hoje em dia existirem muitas ferramentas que facilitam esse trabalho e também de ser possível comprar online os materiais que nós não conseguimos fazer por nós próprios, sejam elementos de programação, sejam elementos gráficos e sonoros. Essa é uma das discussões mais antigas e mais acesas da indústria dos videojogos, porque a carga de trabalho é normalmente bastante elevada e muitas vezes excessiva. E a principal razão por isso acontecer tem a ver com o simples facto de fazer jogos por si só já é um processo bastante complexo, e também porque o mercado está inundado de jogos e de jogos de muita qualidade. E quando um estúdio está a desenvolver o seu jogo, obviamente é confrontado com isso e quando vai lançar esse projeto no mercado tem que ter, enfim, garantias de que ele vai ser bem recebido. E como nós trabalhamos sempre sob limitações, ou seja, temos um orçamento limitado, temos um calendário de produção também limitado, isto acaba por pôr uma enorme pressão na empresa, em que temos que conseguir ter o produto com a melhor qualidade possível, tendo essas restrições em mente. E depois há também situações em que temos prazos importantes para cumprir. Podemos querer levar o jogo a um evento da indústria para tentar captar financiamento ou interesse. Ou seja, mesmo que a empresa não opere nesse modelo, pode acontecer no ciclo de vida de desenvolvimento de um jogo, ter esses períodos de stress maior, porque há esses prazos importantes a cumprir. E isso pode levar a um aumento da carga de trabalho momentaneamente. Geralmente isso acontece só nesses períodos muito específicos e depois voltamos a um trabalho normal. As competências necessárias dependem, obviamente, do cargo de que estamos a falar. No caso da programação, que é a minha área de formação, nós temos que ser muito bons programadores. Fazer videojogos é um processo complexo. Temos que ter cuidado por exemplo, com a optimização de código. Temos que produzir bom código porque estamos a trabalhar com outros programadores em simultâneo e todos têm que conseguir comunicar bem e integrar o que cada um desenvolve no código uns dos outros. E temos que estar aptos também para trabalhar com diferentes linguagens de programação, diferentes tecnologias, diferentes ferramentas e, acima de tudo, estamos sempre prontos para aprender mais. Isto é uma área muito tecnológica, sempre em evolução
e, portanto, temos que estar sempre disponíveis e com capacidade para aprender novas metodologias e novas tecnologias. Isto não acontece só com a programação. Portanto, é uma área totalmente tecnológica, também muito criativa, e temos que estar sempre atentos não só às tendências tecnológicas, mas também às próprias tendências criativas, e toda a gente numa equipa de desenvolvimento de videojogos tem que estar sempre muito atento àquilo que está a acontecer lá fora e aprender de forma a que o produto final acabe por refletir toda essa aprendizagem. E se calhar acima de tudo é isso, todas estas pessoas nas diversas equipas têm que ser muito boas naquilo que fazem. Todas as empresas de videojogos procuram sempre os melhores profissionais para os diferentes cargos, porque isto é mais que sabido que quanto maior for a qualidade da equipa, obviamente melhor e maior será a qualidade do videojogo e o seu resultado final. Eu diria que são resiliência e perseverança, porque trabalhar em videojogos não só é um processo complexo, como é muito, muito longo. Mesmo jogos muito simples demoram largos meses a ser desenvolvidos, e o normal nesta área é até falarmos em anos de produção. Ou seja, uma pessoa conseguir trabalhar num videojogo durante todo esse período de tempo acaba por ser muito desgastante, porque está envolvida sempre no mesmo projeto e muitas vezes até sempre no mesmo tipo de tarefas, porque o trabalho muitas vezes é especializado e acabamos por estar focados só num certo conjunto de tarefas durante o ciclo de desenvolvimento do jogo. E é curioso porque existe sempre esta paixão nesta indústria de um dia trabalharmos numa empresa de renome no estrangeiro, e o que acontece muitas vezes é que isso acontece e realmente é uma experiência fantástica, mas estamos a falar em projetos com ciclos de produção gigantescos de muitos, muitos anos, com trabalho super especializado porque as equipas são muito grandes, e ao fim dessa experiência, que não nego que é fantástica, muitas vezes esses profissionais acabam por depois ter um desejo de voltar mais ou menos às origens, voltar para um estúdio mais pequeno, onde podem trabalhar não só em diversas tarefas e não estarem só focados no mesmo tipo de trabalho, mas também podem estar em contacto com diversos projetos em simultâneo, mas acima de tudo que sejam ciclos de desenvolvimento mais curtos em que acabam por ver o fruto do seu trabalho chegar ao mercado muito mais rapidamente. A minha paixão por videojogos nasceu muito cedo, e em particular pela programação de videojogos. Mas, quando eu era estudante, não existiam cursos universitários focados em videojogos. E assim optei por um curso de Engenharia Informática, é uma licenciatura, e ao longo desse curso, sempre que era possível eu desenvolver algum trabalho relacionado com videojogos, era isso que eu fazia, e nas disciplinas de opção optava sempre por disciplinas que tivessem a ver com a área, como por exemplo computação gráfica e inteligência artificial. Também optei, obviamente, por fazer muita pesquisa por mim próprio, portanto em casa eu ia sempre estudando o assunto e tentando fazer alguns pequenos trabalhos relacionados com videojogos, e quando cheguei ao último ano do curso, em que chegou a altura de escolher qual é que era o projeto final de curso que eu ia desenvolver, juntei-me com alguns colegas de curso e definimos que íamos fazer um projeto relacionado com videojogos, íamos fazer tecnologia para ser usada em videojogos. Isso levou-nos a fazer um estágio curricular numa empresa tecnológica para terminarmos o curso, e essa empresa tinha um departamento focado em videojogos. E no final desse estágio curricular, e quando terminei o curso, acabei por ser contratado por essa empresa. Então posso dizer que tive bastante sorte no meu percurso, porque acabei por trabalhar numa empresa de videojogos logo como primeiro emprego. Hoje em dia, claro que existem muitos cursos focados em videojogos, uns mais generalistas, outros mais focados em áreas, seja de programação, seja de arte, e diria que hoje em dia o percurso é muito mais facilitado para quem tiver interesse em trabalhar nesta área. É complicado falar sobre média de ordenado mensal no cenário português, porque a indústria ainda é bastante pequena. Há algumas empresas bem estabelecidas no mercado, inclusivamente algumas que vieram do estrangeiro para cá, que obviamente têm um bom suporte financeiro para conseguirem pagar vencimentos competitivos. Estamos a falar numa baliza de valores entre os 1.000 a 2.000 euros líquidos. Claro que depende do cargo específico e se estamos a falar de uma pessoa júnior ou sénior. Mas temos muitas empresas que têm muito menos estabilidade financeira, empresas mais pequenas, e não nos podemos esquecer que as empresas de videojogos, no fundo, subsistem
do resultado das vendas desses jogos. E, portanto, se houver um projeto que está a ser desenvolvido durante meses ou anos, é necessário arranjar investimento de algum lado. Podemos procurar capital de risco, investidores, ou recorrer aos nossos próprios fundos. E durante esse período em que há muita incerteza, obviamente não se conseguem pagar valores muito competitivos. E depois temos os casos de pessoas que não estão num estúdio, são freelancers, são profissionais da área, mas que desenvolvem serviços para as diferentes empresas. E aí ainda fica mais difícil falar em média salarial, porque depende realmente dos requisitos que tiverem num dado mês. Isto no cenário português. Se pensarmos no cenário internacional, as coisas mudam de figura. Lá fora, o trabalho de videojogos, nos países que têm uma indústria já bem implantada, os vencimentos são bastante avultados e consegue-se fazer uma boa vida nesta área, apesar de haver alguma volatilidade. Ou seja, há estúdios que, lá está, enquanto os jogos que vão lançando têm sucesso, tudo corre bem. Quando tem um lançamento com menos sucesso, isso pode levar ao fecho de uma empresa. Isso leva a que haja muita rotatividade dos profissionais desta indústria, sobretudo lá fora. Aquilo que mais gosto e que sempre me atraiu nesta área é o facto de trabalharmos com equipas multidisciplinares. Acho que é extremamente enriquecedor olhar à volta num estúdio de videojogos e estarmos rodeados de tantos profissionais de áreas diferentes, seja programação, arte, música, e todos a trabalhar com o mesmo objetivo e todos no mesmo produto. Acho que isso é mesmo muito enriquecedor e é uma experiência muito gratificante. E além disso, normalmente são pessoas não só de áreas diferentes, mas todas elas muito, muito boas, técnica e artisticamente. E portanto, todos os dias aprendemos algo e também partilhamos aquilo que melhor sabemos fazer. O aspecto, se calhar, menos positivo é o facto de haver uma pressão enorme para que os nossos jogos tenham sucesso comercial, porque obviamente é daí que toda a empresa consegue subsistir. E isso leva-nos a olhar à volta, ver o que está no mercado, quais são as tendências, quais são os jogos que estão a ter mais sucesso e usá-los um pouco como fórmula para, esperamos nós, também tentar ter algum sucesso. Mas se esses jogos que estão no mercado estão a ter sucesso, geralmente isso significa que conseguem ter valores de produção que nós não conseguimos igualar. E portanto acaba por ser um bocadinho frustrante olhar para o mercado, ver o que é que funciona e por um lado sentirmos um pouco limitados a ter que seguir essas fórmulas e ao mesmo tempo também não termos os meios para conseguir ultrapassar ou pelo menos igualar a qualidade desses jogos. Então por um lado temos estas equipas super talentosas e criativas e ao mesmo tempo há esta espécie de limitação do próprio mercado, porque ao fim do dia o que nós queremos é fazer jogos que tenham sucesso. Não pode ser apenas os jogos que nós queremos fazer, tem que ser também os jogos que vendem para que consigamos depois fazer o nosso próximo jogo.